A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 10 e 10 de março também, domingo, e o tema é Poder do Alto contra as hostes da maldade. O nosso textual está em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando o Senhor Jesus disse: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nossa verdade prática: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre o textuário dessa lição que está em Lucas capítulo 24, versículo 49. O contexto deste versículo, ele está no capítulo 24, entre os versículos 36 a 49. O texto de Lucas 24, 49, na verdade é uma citação simétrica ou paralela de Atos capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, e também Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Quando ocorre então o dia de Pentecostes e os discípulos foram então batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e com fogo. Bom, de acordo com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, especificamente no versículo 6, ele diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. Mais de 500 irmãos. Ele fala primeiro, quem viu aí é Pedro, tal, depois mais de 500 irmãos e finalmente o próprio Paulo, que teve a experiência na estrada de Damasco. Então Paulo, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 15, versículo 6, ele dá essa informação. Então, se mais de 500 irmãos tinham visto o Senhor Jesus, a gente fica pensando, por que só 120 estava lá no dia de Pentecostes? Bom, é plausível, então, e isso é tudo uma inferência, que muitas pessoas se convertem, mas não se dedicam em buscar o poder, em permitir que a palavra profética cumpra na vida delas. Então você lê que em Atos 1, 13 a 15, fala que só tinha 120 pessoas, mas 1 Coríntios 15, 6, fala que tinha mais de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto. Claro, não significa que não foi em um período maior, mas de qualquer maneira, nós temos essas informações e podemos fazer essa inferência. O que teria acontecido, então, de só 120 estar lá? É plausível nós pensarmos, então, que não é todo mundo que permanece e persevera na esperança da palavra profética. Então, muita gente realmente se converte, mas não busca o revestimento de poder, a experiência com Deus, o batismo no Espírito Santo, né? Ainda hoje é assim. A mensagem de João em Mateus 3,11 é: mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deve ser compreendida então também essa mensagem em paralelo a Lucas 24, 49, que é o nosso textuário. O Evangelho de Lucas então anuncia essa ordem de Jesus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. É uma promessa do Senhor Jesus, promessa do Pai, falada pelo Senhor Jesus. Ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Em Atos 1,4 é citada a mesma ordem: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então ele fala sobre esse revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque isso nos capacita como cristãos para sermos testemunhas. Qual é a finalidade do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo? Você ser testemunha, você pregar, você levar a palavra de Deus. E a gente vê isso na vida de Pedro. Após o Pentecoste, Pedro,
que outrora tinha negado a Jesus, que teve várias fragilidades espirituais, ele é revestido de poder e ele prega para uma multidão ali no dia também do Pentecostes. Então o revestimento do poder é fundamental para uma vida plena. É importante ainda lembrarmos que o batismo no Espírito Santo foi o último assunto de Jesus aos seus seguidores, antes da ascensão. E a gente vê isso exatamente em Lucas, capítulo 24, entre os versículos 49 a 51. A gente pode, inclusive, lê-los para entender a importância, então, dessa temática do revestimento de poder, conforme o evangelista Lucas deixou aqui no capítulo 24. No versículo 49, então, ele faz essa declaração, que é o nosso textual. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha os dois próximos versículos. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado para os céus. Então foi o último assunto que o Senhor Jesus ministrou para aquele povo. Por isso que é maravilhoso esse nosso textuário de Mateus, capítulo 24, versículo 49, que aborda essa temática, a necessidade do revestimento de poder. A nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 8, versículos 5 a 13, versículos 18 a 21. E a interação aqui fala sobre o trabalho missionário na cidade de Samaria, na região de Samaria, onde Filipe, então, foi um verdadeiro missionário. Esse trabalho temos que considerar a animosidade que havia entre os judeus e os samaritanos, né? E essa foi uma animosidade histórica e social. Mas o evangelho chegou em Samaria e, através do poder do Espírito Santo, houve um grande avivamento e houve também uma obra tremenda e desfez as obras das trevas que existiam naquela cidade. Esse poder em Samaria, interessante que lembra também o que Deus fez no início do século passado na rua Azusa, nos Estados Unidos, quando surgiu o movimento pentecostal. Por quê? A mesma animosidade que havia entre judeu e samaritano foi desfeito pelo poder do Espírito Santo naquela localidade. A mesma animosidade que havia entre negros e brancos ali em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi desfeita pelo poder pentecostal, porque a igreja pentecostal ela enfrentou a segregação racial que havia nos Estados Unidos. E o poder do Espírito Santo, então, levantou um homem negro, né? O pastor Seymour é um homem negro, um pastor negro, que pregou para brancos e para negros a mensagem pentecostal. Então a gente pode fazer esse mesmo paralelo. A introdução, o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria, chama atenção primeiro por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos, né? E, em segundo lugar, que foi o palco de um movimento extraordinário do Espírito de Deus. Ponto central desta lição de número 10. As obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo, graças a Deus. Primeiro, então, tema, o contexto histórico de Samaria. É importante nós compreendermos, então, quem eram os samaritanos, como que esse povo surgiu. E, na verdade, a Samaria era uma cidade judia no início. Ela foi fundada pelo rei Acabe, que transformou Samaria na capital do Reino do Norte. Então, com a morte do rei Salomão, o rei Roboão não soube manter a unidade do reino, e de acordo com a profecia bíblica, o reino seria dividido com a morte de Salomão. E ele morrendo, houve essa divisão. Roboão, filho de Salomão, ficou com as duas tribos, Judá e Benjamim, e esse reino ficou chamado Reino de Judá, ou então Reino do Sul, com capital em Jerusalém.
E as outras 10 tribos acompanharam Jeroboão. E Jeroboão começou a reinar no norte. E quando Acabe tornou-se rei, ele mudou a cidade, então, a capital do reino do norte, ou reino de Israel, ou das 10 tribos, para a cidade de Samaria. Então, no início, a cidade de Samaria era de israelenses. Bom, mas acontece que veio o cativeiro. No ano 722 a.C., Sargão II, rei da Assíria, do Império Assírio, cuja principal cidade era Nínive, ocupou a região e levou cativos os moradores israelitas, as tribos israelitas do norte. Ele tirou da terra de Israel e colocou povos pagãos para morar nessa cidade. Isso ocorreu em Samaria. E essas pessoas que foram morar em Samaria, pagãos, quiseram saber como era o costume das pessoas que moravam ali. Então eles buscaram sacerdotes judeus para orientá-los, de maneira que criou um misticismo ali. Então os samaritanos não eram israelitas, porque eles eram pagãos que estavam com costumes e algum tipo de religiosidade misturada. Então isso se deve ao cativeiro. Foi aí que surgiram os samaritanos. Então para os judeus esse povo era um povo impuro, era um povo misturado. Eu coloquei, embora o item 3 da nossa lição seja o seguinte subtópico, a diferença entre judeus e samaritanos, eu coloquei aqui uma espécie de material arqueológico de como deveria ser a imagem do rei Sargão II, eu coloquei na nossa lição, e coloquei também algumas informações sobre os samaritanos, tá? Então, se você acessar o meu site www.tudojuntoprofessoralberto.com.br, lá você vai ver a imagem do Sargão II, que é o que em 722 a.C. levou o povo, as 10 tribos do norte do reino de Israel, os moradores de Samaria, para o exílio, e colocou povos pagãos lá. E aí você vai ouvir também, você vai ter no item 13, então, um material que eu coloquei sobre os samaritanos, inclusive informando que ainda existem samaritanos hoje em Israel. Eles são uma minoria étnica de aproximadamente 240 samaritanos em Nablus e mais ou menos 160 samaritanos em Tel Aviv, mais ou menos 400 a 500 pessoas. Hoje não há mais esse ressentimento. Você vê que o povo judeu trata os samaritanos com carinho, com respeito, mas naquela época de Jesus era completamente diferente, havia muita animosidade. Então ainda existem, eles se apegam apenas ao Pentateuco, eles não acreditam, como os judeus acreditam nos livros históricos, poéticos, não. Para eles só vale o Pentateuco, eles ainda oferecem sacrifício no Monte Gerizim, eles ainda mantiveram aquele sistema. E como eles só casam entre si, então há uma degeneração genética entre essas pessoas. Bom, e você pode levantar todo esse conteúdo, então, baixando a lição através do meu site, que está à sua disposição. E aí, então, eu coloquei como item 4 a diferença entre os judeus e samaritanos. E que é toda essa história que eu já falei. Essa diferença vai se prolongar depois que 100 anos depois o reino de Judá ser destruído, que aí você você não vai ter mais o reino de Judá. Então haverá uma certa rivalidade entre povos submetidos ao Império Persa, que são os samaritanos, e os judeus. Eles vão entrar em rivalidade quando Jerusalém for reconstruída no período persa. Depois, no período grego. No período grego as coisas complicaram mais ainda, porque os samaritanos construíram uma espécie de réplica do templo de Jerusalém no Monte Gerizim. Então havia uma profunda hostilidade entre eles. E, finalmente, quando os judeus conseguiram por um período a independência, no período dos Macabeus, os judeus guerrearam contra os samaritanos, destruíram o templo deles. Então havia muita animosidade. E Jesus, quando apareceu naquele momento lá em Israel, foi exatamente nesse momento de grandes animosidade, tanto entre judeus como samaritanos, porque todos eles achavam que eram os verdadeiros representantes do povo de Deus. Então havia muita animosidade nesse local. Mas o bonito de tudo isso é que Jesus falou com uma mulher samaritana
e ela acolheu o Messias, né? Isso que é bonito, João capítulo 4. Então, assim que se vê esse primeiro tópico, a cidade de Samaria foi fundada pelo rei Acabe, Onri, Samaria, aliás, pelo pai do rei Acabe, eu disse que pelo rei Acabe, não é pelo rei Acabe, ela foi fundada por Onri, que era o pai do rei Acabe, que o rei Acabe é mais famoso, né? Mas ela foi fundada por Onri, que foi o pai do rei Acabe. Tá? Então, só corrigindo, eu disse que foi Acabe, não, Acabe foi o monarca mais importante do Reino do Norte. Na época do rei Acabe, o Reino do Norte tornou-se superior ao Reino do Sul. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, devido às idolatrias e tanta coisa, a gente tem a impressão que o Reino do Norte era fraquinho. Não, o Reino do Norte era muito mais forte, tanto economicamente como politicamente, muito mais respeitado do que o Reino do Sul. E isso se deve muito a Acabe, que apesar de ele ter casado com Jezabel e ter todo aquele rolo que você conhece, mas historicamente o Reino do Norte, na época de Acabe, foi muito fortalecido. Inclusive, até hoje quem visita Israel e visita a cidade de Megido, você vê todas as fortificações e ruínas que estão lá, é da época do rei Acabe. Mas quem fundou Samaria não foi o rei Acabe. Eu disse que tinha sido, não. Quem fundou Samaria foi Onri, que é o pai do rei Acabe. Tá? É importante a gente corrigir aqui esse equívoco. Então a cidade de Samaria foi fundada pelo rei Onri. Onri é o pai do rei Acabe. Tá? Onri. Samaria era a capital do Reino do Norte. Há um subsídio didático pedagógico do dicionário bíblico e também comentário bíblico pentecostal, bem pequenininho, dá para você ler com bastante calma. Tópico 2, o evangelho entre os samaritanos. Bom, o evangelho chegou dos samaritanos já na época de João 4. Em João 4 você vê Jesus e os samaritanos, ele falando então com a mulher de Samaria. Mas também tem uma passagem interessante de uma parábola que Jesus conta, que nós inclusive estudamos, em Lucas 10, 25 a 28, que é a parábola do bom samaritano. Então se percebe que o Senhor Jesus, ele tem um carinho especial em relação à questão dos samaritanos. E ele mesmo mandou pregar em Samaria, né? Ele falou pregar em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, Samaria. Então ele lembrou de Samaria. Então você vê que, apesar de tanta animosidade que havia entre os judeus, o Senhor Jesus incentivou os seus discípulos a pregarem para os samaritanos. 2. O poder de Deus entre os samaritanos. Isso é muito bonito, porque realmente você vê como ocorreu o poder de Deus na cidade de Samaria. Você lendo então Atos capítulo 8, você vê as maravilhas de Deus na cidade de Samaria, os milagres que o Senhor operou. Inclusive a nossa leitura bíblica em classe, né? O Evangelho em Samaria, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. No versículo 3 diz, eles pregavam Cristo, Filipe pregava Cristo. E no versículo 6 diz, ouviam e viam sinais que ele fazia. E no versículo 7... tem uma passagem aqui no versículo 7 muito maravilhosa. Depois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Isso é poder de Deus, o sobrenatural de Deus em Samaria. E o item 3, o batismo no Espírito Santo. No versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. E também creu também um tal de Simão, que era o mágico, né? Ele acabou crendo. E no versículo de número 13 diz, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas que eles faziam, ele estava atônito. Então, olha que operação de poder de Deus nessa cidade. No síntese do tópico 2 declara, Jesus levou a primeira mensagem aos samaritanos e por instrumentalidade de Filipe, o evangelho impactou os samaritanos com o poder do Espírito Santo. Basta você ler o capítulo 8, você vai ver a operação do poder de Deus, o que é o revestimento de poder na vida das testemunhas do Senhor Jesus. Há um subsídio teológico do Horton
As Grandes Doutrinas da Bíblia, Doutrinas da Bíblia, é um subsídio pequeno, você pode ler, que fala também sobre a questão do poder pentecostal. E o tópico 3, Filipe em Samaria e Simão o mágico. Bom, você sabe que Simão parecia que tinha crido, né? Mas na verdade ele não era muito convertido não, ele era um mágico, né? Então o item 1 fala Simão o mágico. Nesse contexto de alegria da operação, até o tal de Simão, e a Bíblia fala no versículo 9 que antigamente ele exercia a arte mágica e tinha iludido muitos moradores de Samaria, agora ele tinha então se convertido. O subtópico 2 vai falar dessa conversão, né? Que é o versículo 13 que eu já li, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, ele estava atônito, maravilhado. Como ele era enganador, ele achou que aquilo era uma fórmula mágica, o batismo com o Espírito Santo, viu as pessoas falando língua estranha, expulsando demônio, tanta coisa. Ele achou que era uma fórmula. Tem gente assim, coitado, que pensa que é imitação, enganação, sei lá eu o que passa na cabeça do incrédulo, ou mesmo daqueles que dizem ser crente, mas não tem fé suficiente. Mas Pedro fala aqui no versículo 21, o teu coração não é reto diante de Deus, porque ele queria comprar o dom. Veja aqui, por isso, interessante, até a lição vai falar sobre isso, por isso que o termo hoje chamado de simonia vem de Simão. O que é simonia? É a compra de cargos religiosos. Isso foi muito comum na Idade Média, na Igreja Católica, mas hoje tem também. Sabia que tem pastor que compra carteirinha de pastor? Isso é simonia, é comprar cargos. A pessoa não tem capacidade nenhuma, não tem chamada de Deus, coisa nenhuma, e vai lá. E agora eu sou pastor também, está aqui a minha carteirinha. Tem gente que, como ele não tem chamada, coisa nenhuma, então ele nunca vai ser reconhecido na igreja dele, aí ele pula para outra igreja para que a pessoa lá na outra igreja vai me consagrar. Eu vi isso. Eu era professor de escola teológica, um irmão chegou para mim e falou, irmão, o senhor não é nada ainda? Eu falei, não, irmão, eu sou um professor. Não, irmão, vem para a minha igreja que a gente consagra você a ser pastor. Eu falei, isso é simonia. Vou comprar cargo agora? Vou lá só para virar um líder religioso? Então isso aí é coisa de Simão mágico. Ele queria comprar, ele queria uma coisa. Por isso que o nome simonia ficou associado à compra de cargo religioso. Mas o apóstolo Pedro repreendeu ele. Desmascarou a tentativa de suborno. Acabou com ele. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma fórmula mágica, coitado. Olha aqui que fraqueza. Ele não agiu com sinceridade. Ele estava ali, deu que tinha se convertido, mas ele estava vendo, ele estava atônito, ele queria aquele poder e ele achou que podia comprar aquilo. Então, infelizmente, segundo a tradição, parece que esse Simão acabou fundando heresias, gnosticismo, coisa feia. Não permaneceu porque não era sincero. Síntese do tópico 3. O impostor Simão mágico foi repreendido pelo apóstolo Pedro. Nós temos o subsídio da vida cristã e as considerações finais. A história de Simão mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. A vontade de Deus é que você seja revestido do poder do alto. Para quê? Qual o objetivo? Para você agora eu sou uma pessoa que tenho dons. Não, irmão. É para você ser um servo, para ajudar a expansão do reino de Deus. Eu preciso do poder pentecostal para eu ter audácia para viver a palavra. Não para dizer agora sim, agora eu sou. Não, que é isso, né? Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros. Existe um filme chamado Fede, mas não cheira bem. É o nome do filme. E aí mostra um charlatão, dando uma de pastor pentecostal, que ficava enganando os outros, montava a tenda dele na cidade e ficava lá, com um monte de obreiro dele lá, passando por fone para ele. A primeira pessoa que senta ali na frente tem um problema tal. Aí na hora da pregação dele falava, senhora, tem um problema tal. Claro, ele já tinha recebido informações anteriores. E a pessoa achava, depois ele teve aquela oferta e ficava tudo feliz. Ele fazia isso nos Estados Unidos. Até, meus irmãos, que um dia, num culto, entrou um paralítico, e o paralítico, naquela
fé do nome de Jesus, ele foi curado mesmo. E aí surge todo o problema do filme, que é o problema da consciência, né? Então, se você quiser pegar para você assistir, chama Fé Demais Não Cheira Bem, tá? É um filme para a gente fazer uma reflexão, é muito interessante. Infelizmente, muitas igrejas viraram impérios, né? E não tem mais nada a ver do sobrenatural de Deus. Tem uma série de confissão positiva e tanta coisa, mas o poder de Deus muda caráter. Você passa a ter o desejo de ser o templo do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus, e com humildade, não com vanglórias, tá? Então, essa lição ela é muito importante, porque ao mesmo tempo que ela mostra da necessidade de você ser revestido pelo poder de Deus, nos alerta o cuidado que temos que ter com os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros. Que Deus nos guarde. Amém? Acesse o site www.professoralberto.com.br. Deixa uma vez mais eu lembrar você, está aproximando a nossa viagem. A nossa viagem para Israel, nós vamos visitar 7 igrejas da Ásia e também todo Israel. Nós vamos estar de norte a sul. São 15 dias inesquecíveis. Como você sabe, eu morei em Israel e tenho formação teológica e estarei com o grupo para ajudar, para lermos a Bíblia, para orar. Vai ser uma bênção. Além de toda a estrutura turística que essa viagem te proporciona, o mais importante, nós vamos ter um curso teológico na Terra Santa. Eu gostaria que você viesse comigo nessa viagem. Vai ser de 1 a 15 de novembro de 2019. A viagem total, o pacote fechado, $4.290, mas você pode pagar até em 20 vezes. Entre em contato com a nossa operadora de turismo, que é a Renova Turismo. Está lá no site. Se você entrar no site www.professoralberto.com.br, você vai ver o roteiro, estão lá os telefones de contato, estão tudo lá. Então, essa operadora aqui, ó, Renova Turismo, e aqui estão os telefones. E você pode fazer parte dessa caravana, ainda dá tempo, tá bom? Tem hora, irmão, você tem que investir em você. Eu sei que é um valor expressivo, mas tem hora que você tem que investir em você, tá? E você que ama a Bíblia, você que ama a palavra de Deus, você vai pisar na terra onde Abraão, onde Isaac, onde os profetas, o rei Davi, e ainda vamos encerrar essa viagem, se Deus nos permitir, lá no túmulo de Jesus, onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Então venha comigo, em novembro de 2019, 15 dias inesquecíveis, a viagem, caravana, grupo do professor Alberto, as 7 igrejas da Ásia e Israel, tá bem? Fique na paz do Senhor.